Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada. Vamos falar de uma coisa que Deus fez na noite. Abre a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Uma coisa que Jesus fez na noite. Cadê a Bíblia? Abre a sua Bíblia. Versículo 22 a seguir. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Perdão, capítulo 14, verso 22 a seguir. Acharam? Logo a seguir, pediu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. E, entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo. O que Jesus disse? É o que Jesus está dizendo para você essa noite. Tende bom ânimo. E Jesus disse: sou eu, não temais. E o texto sagrado então diz: respondendo-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem, Pedro. E descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E aí o texto diz: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Aleluia, maravilha. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Já já nós vamos louvar. Essa vigília, essa madrugada que Jesus estava orando. Olha aqui, ó. Por que eu falo que tem que orar bastante? Jesus despediu os discípulos na madrugada, no início da primeira madrugada. Como que era a primeira madrugada? A primeira madrugada começava às 6 horas da tarde e ela ia até às 9. Diga comigo, ela ia até às 9. Então Jesus despediu eles na primeira madrugada. E o que aconteceu? Jesus deixou eles orando. Orando? Não. Jesus deixou eles navegando. E eles vão navegar. Então eles navegam a primeira madrugada, que é das 6 às 9. Segunda madrugada, que é das 9 à meia-noite. Terceira madrugada, que é da meia-noite às 3. E a quarta madrugada, que é das 3 às 6. Jesus chegou na quarta vigília da noite. Diga comigo, Jesus chegou na quarta vigília da noite. E aí, olha quanto tempo Jesus foi orar sozinho. Está escrito no texto: Jesus foi orar que hora? Só? Jesus foi orar só? E Jesus foi orar sozinho e deixou eles navegando. Jesus falou assim, ó: passai para a outra banda. E o que eles fizeram? Eles vão passar, mas o vento deixou? O vento não deixou eles passar. E Jesus sabia
que eles estavam entrando em crise das mais profundas na quarta vigília da noite. E como Jesus sabia que eles estavam entrando em crise da mais profunda na quarta vigília da noite, sabe o que Jesus fez? Jesus vai encontrar com eles. E Jesus vai encontrar com eles na quarta vigília da noite e vem andando sobre as águas. E nessa que Jesus vem andando por cima das águas, pastor Adson Borges, Jesus disse o seguinte: sou eu que estou andando. Mas eles não entenderam nada. E quando Jesus vai andando, eles gritaram: é um fantasma. Jesus falou: não tem fantasma aqui não, aqui sou eu. E Jesus disse assim, ó: não temais, porque Jesus sabia o que ia acontecer nessa quarta vigília da noite. E quando Jesus falou que era ele e que eles gritaram que era o fantasma, então Pedro falou: se é o Senhor, eu quero que o Senhor faça o seguinte, eu vou desafiar. Só o Senhor é o único homem que andou por cima das águas e ninguém mais já andou por cima das águas. Eu quero ser o segundo homem. Eu quero ser o segundo homem que vai andar por cima das águas. E Jesus falou: vem, Pedro, vem. Vem, e vai andando. E o que aconteceu? E quando Pedro vai andando por cima das águas, a Bíblia diz que o que fez Pedro afundar não foi a falta de fé. O que fez Pedro afundar foi o medo. E quando o medo manipulou Pedro, ele começou a afundar. Sabe por que você está afundando? Sabe por que as coisas não estão deixando você andar? Porque o medo está te afundando. Mas Jesus falou para Pedro: Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando Jesus pegou Pedro pelas mãos na hora que ele está afundando, tirou ele daquela situação que ele estava afundando, colocou Pedro dentro do barco, porque para Jesus a água é igual uma laje. Para Jesus a água do mar era igual uma terra firme. Mas para Pedro o vento soprando e o medo dominando estava fazendo ele entender que aquilo ali era o lugar da sua morte, porque eles já estavam com medo que o vento estava contrário, e agora ele está com mais um outro medo, porque começou a afundar, porque ele não estava acreditando que aquilo era normal, um homem andar por cima da água, e não era normal mesmo. Quando Deus quer fazer um milagre, quando Deus quer operar, geralmente ele pega o homem na madrugada e ele se manifesta a glória para ele. Jesus nessa madrugada vai manifestar a sua glória para você, e a glória dele vai ser manifestada na sua vida, e vai haver mudança. E quem está entendendo isso, abre essa boca e dá um brado para Jesus. Amém? Então nós, essa noite, nós vamos louvar ao Senhor, e nós vamos adorar ao Senhor, e vamos adorar com muita alegria. Fica de pé, vamos celebrar ao Senhor essa noite.